A paz do Senhor. Compartilhar com vocês uma palavra brevemente, o devocional que eu estava fazendo aqui agora há pouco. Fazendo a leitura de um texto de Gênesis, que fala sobre a fé. E eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ler brevemente, tentar ser breve. Eu vou ler só 3 versículos, tá? É Gênesis 22. Diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Amém. Depois vocês leem o texto de Gênesis 22, que eu acho que é conhecido de todo mundo. Deus prova Abraão, Eu só li os 3 primeiros versículos. E essa é uma história que às vezes pode nos surpreender, Principalmente quando a gente está começando na fé e às vezes até mais tardiamente também, Porque faz a gente pensar como Abraão poderia fazer tal coisa, Como um pai seria capaz de entregar o próprio filho? Apesar que, quando eu penso na questão de como pai, logo me vem à mente Deus, Que entregou o seu filho unigênito para nos libertar do pecado, E Abraão foi obediente a Deus a ponto de se preparar para sacrificar o seu próprio filho. E aí, quando vem como resposta, na verdade, lá o texto de Hebreus 11, que eu gosto muito, que eu sempre falo, que é onde traz vários testemunhos de fé, vários exemplos de fé, onde você consegue ler e ter vários testemunhos de fé sobre várias pessoas, que a Bíblia menciona. E aí quando fala lá de Abraão, começa, pela fé Abraão. E aí a gente encontra a resposta, que foi pela fé. Então, pela fé Abraão estava disposto a sacrificar o seu único filho. Pela fé Abraão estava disposto a entregar para Deus como sacrifício aquele seu único filho, aquele que ele amava, a quem você ama, Isaque, o conhecido como filho da promessa, E então, de certa maneira, nos traz uma espécie de confrontamento, do que em relação à fé, E aí faz eu pensar, que mesmo que eu não tenha a mesma fé que Abraão, vão existir momentos nas nossas vidas, No caso, eu falando assim, eu parei para pensar na minha vida que eu vou precisar exercitar essa fé, Eu vou precisar crer, porque a gente tem filhos, família, várias outras coisas, e pode ter um momento da nossa vida que nós precisamos exercitar a nossa fé. E esse exemplo de Abraão, pela fé Abraão, me trouxe, isso à tona, que tem momentos que nós vamos precisar exercitar a nossa fé, E como que a gente exercita, no momento de grande tribulação, no momento que nós estejamos passando, a gente nos lembrar, Porque Abraão aqui, por que Abraão fez isso, Será que a gente consegue entender? Porque Abraão, ele acreditava que Deus ia trazer Isaac de volta. Então ele tinha fé num Deus que era capaz de ressuscitar os mortos, E então a gente precisa ter fé que aquilo que a gente não consegue fazer, Deus pode fazer. Que aonde a gente não consegue chegar, Deus consegue chegar. Porque o Senhor, ele é capaz de trazer tudo que está morto, Ele é capaz de reviver. Ele é capaz de pegar uma pessoa que está no fundo do poço e trazer ela de volta para a escuridão. Tirar ela da escuridão e trazer ela de volta para a luz, Então, para o Senhor tudo é possível. E esse texto de Gênesis, na verdade, nos traz a reflexão sobre essa fé de Abraão, E nos leva a acreditar que Deus é poderoso, Que Ele é capaz de resgatar vidas, que Ele é capaz de transformar e que a gente precisa ter fé e buscar com fé, jejuando, orando. Amém? E se alimentando sempre da palavra do Senhor. Que nós possamos nos lembrar que pela fé Abraão,
estava disposto a fazer o que Deus havia solicitado que ele fizesse e que nós possamos agir pela fé. Amém? Deus te abençoe.